Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Edu aqui e nessa videoaula eu vou tratar sobre a temática técnicas de melhoria de solo colapsível, certo? Essa videoaula inclusive foi a escolha dos seguidores do Instagram, que eu fiz uma votação toda semana, eu faço uma votação para a escolha dos temas de próximas aulas teóricas, questões de resolução de concurso. Então, você que não me segue ainda no Instagram, vou colocar aqui na legenda para você seguir e votar para as próximas aulas teóricas de resolução de questões de concurso, entre outros. E aí, antes da gente iniciar propriamente dito a nossa aula, não se esqueça de dar o joinha aqui no canal, que ajuda muito no crescimento dele. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo, pois toda semana eu posto novos vídeos sobre engenharia civil aqui, certo? Então vamos lá. Essa temática ela é muito importante porque diversas situações de campo nós passamos por situações problemáticas e encontramos solos peculiares, como por exemplo o solo colapsível, tá ok? Então é muito importante que a gente entenda a teoria sobre este tipo de solo para que a gente consiga verificar o que pode ser feito no que tange melhoria e estabilização desse tipo de solo. Como introdução a este assunto, primeiramente temos que tratar de alguns pontos importantes, que são quais? O que é um solo colapsível? Primeiramente, ele é um solo que sofre elevados recalques, isto é, uma redução do seu volume ao ser saturado, sob o mesmo nível de carga. O que quer dizer ao ser saturado? Que esse tipo de solo ele é um solo não saturado, diferentemente de um solo compressível, solo argiloso mole, que muitas das vezes gera um pouco de confusão. Então, o solo colapsível ele é aquele solo que sofre elevada redução de volume de maneira abrupta ao ser saturado, ou seja, ele é um solo não saturado e sob o mesmo nível de carregamento. O que isso quer dizer? Que para que ele entre em colapso não precisa um aumento de carregamento na massa de solo, apenas necessita do aumento da umidade, o aumento da água nesta massa de solo. E, além disso, ele tem características de ser um solo poroso, isto é, um elevado índice de vazios e baixa massa específica. Além disso, ele possui uma ação das partículas de argila nos vincos entre as partículas de areia, isto é, ele possui o efeito de capilaridade. Este solo, quando não saturado, ele apresenta uma elevada resistência por conta, por exemplo, da cimentação das partículas e do efeito da sucção. Contudo, essa resistência ela é completamente perdida ao ser saturado. Ele perde essa resistência e se torna um solo extremamente compressível. E aí, aqui eu trago alguns exemplos de algumas regiões aqui no Brasil que é bastante presente, como por exemplo no estado, na cidade de São Paulo, na cidade de Brasília, em Petrolina, no Pernambuco, Uberlândia, Minas Gerais, Palmas, no Tocantins e em Tubiara, em Goiás. Como você pode observar, esse solo está presente em diversas regiões no Brasil. E aí, a sua identificação. Existem duas formas: os métodos indiretos, ou seja, aqueles em que você no ensaio não verifica propriamente dito a sua redução de volume, que pode ser feito, por exemplo, por meio de índices físicos e limites de Atterberg, e os métodos diretos. Por que são chamados de métodos diretos? Porque estes métodos eles verificam no ensaio o corpo de prova, o solo sendo recalcado, sofrendo a sua variação de volume, a sua redução de volume. Resolveu aparecer um caminhão aqui, atrapalhar um pouco a aula, o cachorro, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, dentre esses métodos diretos, nós temos, por exemplo, a medida de potencial de colapso, chamado PC, que pode ser realizado no ensaio de adensamento. Ou seja, o ensaio edométrico, também chamado de ensaio de adensamento, ele é uma das formas de verificar, de identificar se um solo tem ou não característica de ser colapsível. Além disso, tem um ensaio de campo também, chamado expansocolapsômetro, que verifica esta características do solo. E para quem é aluno da turma do curso online Geotecnia em Foco, eu tenho uma aula específica no curso, na plataforma do curso, onde eu explico em detalhes sobre esses métodos indiretos e métodos diretos. Peraí, professor, do que você está falando? Caso você não saiba, eu tenho um curso online Geotecnia em Foco que todo semestre eu abro novas turmas para que você se qualifique, aumente os seus conhecimentos para o mercado de trabalho. Se você tiver interesse, baixe meu e-book gratuito aqui que eu coloquei na legenda, que você baixando ele, você entra na minha lista que eu envio materiais toda semana de estudos e quando abrir novas vagas, eu lhe informo por e-mail, tá ok? E vamos continuar. Quanto à melhoria de solo colapsível, existem diversas técnicas, diversos métodos, mas isso depende muito de dois pontos. Primeiro, o custo que vai resultar essa melhoria e a praticidade do método.
Por quê? Porque a depender da magnitude da obra, o custo pode se tornar inviável e a praticidade também, se é possível ter mão de obra na região onde possa fazer essa melhoria, se é ou não trabalhoso, depende do cronograma da obra também. Então, esses dois pontos têm que ser verificados para que você escolha um método X ou um método Y. Aqui eu vou mostrar para você os principais para esta melhoria ou estabilização. Então vamos lá, quais são essas principais? Eu trago as seguintes. Primeiro, e a mais simples, a substituição do solo colapsível. Segunda, colunas de deslocamento, que inclusive é um método muito utilizado aqui no Brasil. Terceiro, a estabilização química. Quarto, o tratamento térmico. Quinto, uma pré-inundação. E sexto, misturas com cimento, cinza de casca de arroz e etc. Vou entrar um pouco em detalhes sobre cada um destes métodos. Primeiro, a substituição do solo colapsível. O próprio nome já diz, você substitui aquele solo colapsível e coloca um solo estável, certo? E aí, ele pode ser aplicado, ele preferencialmente é aplicável quando temos pequenas profundidades, de 3 no máximo a 5 metros. Porque mais do que isso, se torna o quê? Inviável a gente realizar uma escavação de 5, 8 metros, fica uma quantidade de volume de solo escavado muito grande. Então, a praticidade acaba não sendo positiva para esse tipo de melhoria. E, além disso, esse solo que é removido, esse solo colapsível, ele pode ser reutilizado desde que ele seja compactado após seu relançamento, como uma fundação, por exemplo, que eu vou explicar um pouco mais. E aí, conforme a norma americana, para esse tipo de melhoria, o solo colapsível que vai ser compactado depois de ser retirado, ele tem que possuir um GC, um grau de compactação de pelo menos 95%, certo? E aí, tem um critério, que é o critério de Jennings e Knight, de 1975, que verifica essa questão do solo colapsível ou não. E eles citam que a compactação tem que ser realizada com uma umidade 2% da ótima, ou seja, tem que ser bem próximo da umidade ótima. E, além disso, é a técnica que busca o quê? Minimizar o colapso desse solo por conta do quê? Do rearranjo das partículas no arranjo mais coeso após essa realização da compactação neste tipo de solo. E essa compactação ela pode ser executada por meio de rolos compactadores e por vibrocompactação. E a vibrocompactação tem um ponto muito positivo, que pode atingir altas profundidades, até 15 metros, por exemplo. E aí, dentro dessa temática, eu trago um estudo interessante para você verificar essa melhoria desse solo colapsível quando ele é compactado. Tem um estudo de Ribeiro Júnior e Frutai, no ano de 2010, que foi sobre uma análise de uma fundação na década de 50 que foi assentada sobre solo colapsível. E aí foi feito o melhoramento desse solo com a substituição e posterior compactação dele e foi verificado por meio do ensaio de prova de carga em placa, ou seja, a gente verificou com uma tensão aplicada o quanto esse solo ia recalcar essa fundação e verificou essa melhoria. E aí, com essa remoção e recolocação com a compactação do solo, observou-se neste estudo uma melhoria significativa na capacidade de carga da fundação analisada. De que forma que foi verificado? Como eu falei, por meio da comparação de uma curva tensão-deformação em prova de carga em placa, isto é, em fundação superficial. Por que eu digo fundação superficial? Porque quando a gente diz prova de placa, a gente está falando sobre um ensaio sobre uma fundação direta, uma sapata. Agora, quando a gente diz prova de carga, a gente está falando sobre um ensaio em estaca. Tem essa diferença de prova de placa e prova de carga em estaca. E este solo e essa prova de carga, elas foram realizadas em dois métodos para realizar a compactação, para realizar a comparação. Primeiramente foi feito no solo natural, depois foi retirado, recolocado e compactado e realizou novo ensaio de prova de placa para verificar, por meio da análise comparativa, esta melhoria. E aí foi observado este resultado aqui, ó. Essa figura é do trabalho de Ribeiro Júnior e Futai, em que nós temos o quê? No eixo da abscissa, no eixo X, nós temos as tensões que vão aumentando e no eixo da ordenada, no eixo Y, nós temos os recalques que, como você observa, conforme a gente aumenta a tensão, os recalques vão acontecendo. E aí nós temos duas curvas. Esta primeira é uma prova de carga
sobre um terreno nacional, sobre o terreno natural, uma prova de placa, e que, como você observa, essa curva ela tende a começar a verticalizar com aproximadamente 160 kPa de tensão, ou seja, a sua carga de ruptura é mais ou menos este valor. Enquanto que este mesmo solo, depois que ter sido retirado e colocado com a compactação, observou-se um aumento expressivo nessa capacidade de carga. Porque, como você pode observar, para a mesma tensão, por exemplo, de 160 kPa aproximadamente, este solo ele praticamente não tinha recalcado ainda. Ou seja, ele aumentou expressivamente a sua capacidade de carga. Porque, por exemplo, para uma tensão de 400 kPa, esse solo tinha sofrido apenas aproximadamente 10 milímetros, ou seja, uma melhoria significativa por conta da substituição e posterior compactação deste solo que era colapsível e fez o que? A sua estabilização por meio da compactação. Além disso, nós temos o segundo método, que são as colunas de compactação. Inclusive, este tipo de método, esse critério, ele é muito utilizado no Brasil e nos traz resultados positivos quanto ao aumento de resistência deste solo. O que é isto? É criar uma linha de maior resistência para estabilização do solo colapsível ao seu redor. Como que isso funciona? Essas colunas, elas formam chamadas linhas de resistência, em que essas linhas, por conta de apresentar maior rigidez e estabilidade que o solo colapsível nas suas periferias, a carga, a tensão que é aplicada pela estrutura, pela fundação, ela transfere para a zona de maior resistência. E aí, está escrito dessa forma aqui, ó. É um processo em que faz a transferência do carregamento para essas regiões com maior resistência e menor compressibilidade. Isso resulta no quê? Na estabilização desse solo colapsível. E aí, as colunas mais usuais, né, conforme observado na literatura, são três: por brita, por areia e pela mistura solo-cimento. E aí, estas linhas, essas colunas, elas podem também ser encamisadas com materiais geossintéticos. Aqui eu trago duas figuras. Uma é do trabalho de Freitas Neto, 2016, que foi meu orientador, meu professor e meu orientador de mestrado, grande amigo. E aqui o trabalho de Oliveira, 2018, que foi um trabalho de conclusão de curso, que inclusive eu participei, eu fiz parte da banca de avaliação deste trabalho, em que nestes dois trabalhos observa-se que a melhoria do solo colapsível pode sim ser uma forma através da coluna de compactação com esse aumento de rigidez e menor compressibilidade nessas regiões por conta dessa mistura que pode ser de brita, areia ou solo-cimento. E aí, a estabilização química é outro método para melhorar este solo colapsível, que é por meio do quê? É uma técnica que a gente faz a inserção de algum aditivo, como por exemplo a cal, que é muito utilizada, para quê? Para aumentar essa estabilização deste solo. Nós temos também outras misturas, que pode ser silicato de sódio e óxido de cálcio, mas a principal é a cal. E aí, qual o objetivo dessa mistura? É ocasionar a cimentação desse solo aditivo para quê? Para que o solo aumente a sua resistência, mesmo com a inundação desse solo não saturado. E aí, a cal, ela tem o quê? O que acontece nesse processo? Ocorre a dissolução de água e troca de íons com o solo e a sua consequente aglutinação, ou seja, o aumento da resistência dessa massa de solo. Em quarto lugar, nós temos o tratamento térmico. Esse tratamento térmico, o próprio nome já diz, é o processo em que nós temos o aumento da temperatura por meio de queima de combustíveis em furos vedados. Este procedimento resulta num elevado ganho de resistência do solo. Contudo, a nível nacional, ele não é muito utilizado. Observa-se mais em outros países essa técnica. E aí, em quinto lugar, temos a pré-inundação. O que é a pré-inundação? Como eu falei para você, o solo colapsível ele é um solo não saturado e que quando está não saturado ele apresenta elevada resistência. Mas quando ele sofre a inundação, ou seja, o aumento da sua umidade, este vínculo entre as partículas por conta da cimentação e, por exemplo, da sucção, que ocasiona maior rigidez e resistência, essa umidade aumentada faz este vínculo ser perdido, ou seja, o solo ele reduz drasticamente a sua resistência e aumenta a sua compressibilidade.
E a pré-inundação, ela tem como objetivo ocasionar este colapso. Para quê? Para que depois de ocasionar o colapso, no momento em que for executar a edificação, a estrutura, o colapso já tenha ocorrido e aí, no momento de execução e vida útil da obra, não aconteça mais esses recalques por conta do colapso do solo, porque ele já colapsou, entendeu? Vamos ler aqui, ó. É uma técnica para ocasionar o colapso do solo antes da aplicação da sobrecarga por conta da construção que vai ser executada na região deste solo. E aí é importante destacar o ponto que a tensão do colapso, isto é, o nível de carregamento em que, ao ser umidificado este solo, ao aumentar a sua umidade, ele sofre colapso, pode ser menor do que a tensão que a carga vai impor no solo. O que eu quero dizer? O solo ele tem diferentes tensões, as quais resulta no seu colapso após inundação. Nós temos um ensaio de adensamento, por exemplo, em que nós vamos aumentando o carregamento. E a gente vai aumentando o carregamento 50, 100, 200, 300, 400 kPa. No momento em que chegamos em um determinado ponto de tensão, a gente para esta carga e inunda o corpo de prova para verificar se ele vai entrar em colapso com aquele carregamento. Esta é uma forma de verificar se o solo é colapsível ou não, mas eu estou entrando em resumo aqui neste método. O que eu quero dizer é que o nível de carregamento imposto pela fundação não pode ser aquele que ocasiona o colapso dessa estrutura por conta da pré-inundação. Daí a importância da gente verificar de maneira satisfatória como que esse solo entra em colapso, qual o nível de carregamento ele vai entrar em colapso. Para os alunos do curso online de Geotecnia em Foco, assista a aula sobre essa forma de interpretação e identificação de solo colapsível, que eu entro lá em detalhes. E aí, em sexto lugar e último, nós temos as misturas com cimento, cinza de casca de arroz e etc. Este método, ele visa o quê? Visa, por conta dessa mistura, ocasionar uma maior estabilização do solo, que é o quê? Aumentar a sua resistência e reduzir a sua compressibilidade. E aí, este método é muito bom porque ele é positivo em termos ambientais, né? Existem alguns métodos que, para aumento de resistência do solo, que necessita de grandes quantidades de materiais que não são positivamente no que tange ambientalmente falando, né, vamos dizer assim. Enquanto que estes que utilizam cinza de casca de arroz, que são restos de algum processo construtivo, eles são reaproveitados em vez de ser colocado na natureza e são utilizados para melhoria desse solo colapsível. Inclusive, este tipo de técnica é muito utilizado em diversas áreas, não só na geotecnia, mas na construção civil também, com a mistura de diversos elementos para a melhoria de concreto, de resíduos, entre outros pontos. E aí, essa técnica, por exemplo, ela reduz o índice de plasticidade e aumenta o CBR. Como a gente sabe, caso você não saiba, o CBR é o Índice de Suporte de Califórnia, que é um dos parâmetros para a gente verificar se um tipo de solo pode ou não ser utilizado para uma camada de pavimentação, isto é, a base, subbase, leito, subleito e etc, certo? E aí, conforme observado nas bibliografias, nos estudos, essas adições elas se contemplam numa média de 2 a 15% de mistura na massa, ou seja, nós temos o solo e aí em 15 a 2% a gente adiciona essa mistura e verifica a melhoria deste solo colapsível, ok? Então aqui a gente finaliza esta aula sobre técnicas de melhoria de solo colapsível. Deixa eu voltar aqui para a capa da aula, tá ok? Se você dentro deste assunto e da engenharia geotécnica, eu recomendo que você baixe um e-book gratuito que eu produzi, que vai estar aqui na legenda, sobre mecânica dos solos. Isto é, eu mostro para você como que a gente aplica na prática os conhecimentos de compactação do solo, permeabilidade, adensamento, resistência do solo, todos esses pontos eu explico na prática como que você aplica em campo e você tem ele aqui, é só baixar que ele é gratuito, assim você aumenta os seus conhecimentos, tá ok? E grande abraço, espero que tenha te agradado essa aula e até a próxima.